Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Souza, eu sou especialista em Revenue Management e hoje eu estou aqui para responder uma pergunta que muita gente faz, que é qual é a rotina de um Revenue Management, o que os RMs, que é como são chamadas as pessoas que trabalham nessa área, fazem, qual é o foco de atuação. Então a ideia é trazer um pouco mais de luz nesse conteúdo para vocês. Eu trabalhei durante 12 anos como Revenue Management em diferentes cargos e diferentes hotéis e redes hoteleiras, então eu vou trazer um pouquinho da minha experiência do que eu fazia nesse dia a dia, quais eram os focos principais que a gente tinha, quais são os grandes objetivos que a área de Revenue Management tem para um hotel e como ela ajuda os hotéis atualmente e por isso ela vem crescendo tanto. Então o RM ele tem como função principal 3 coisas. Vamos falar aqui nesse exemplo que eu vou dar, um RM que trabalha dentro de um hotel e não um RM que trabalha numa rede de hotéis que ele tem que cuidar de 10, 15 hotéis ao mesmo tempo, que os focos são diferentes. Um RM que trabalha dentro de um hotel, ele tem 3 missões principais. Ele tem que cuidar da precificação do hotel, ele tem que cuidar da distribuição do hotel e ele tem que cuidar das previsões que ele faz, que em gestão de receitas, em Revenue Management, a gente chama de forecast, que são as previsões que ele faz de ocupação e diária. A base para ele tomar decisões de preço e distribuição começa pelas previsões que ele vai fazer. Uma das medidas de sucesso para a área de RM, para um Revenue Management, é o quão bons são as previsões que ele faz. E o que são previsões? Geralmente previsões são cálculos que ele faz baseado num alto volume de dados que ele analisa, em que ele consegue entender para os próximos 3, 6 meses, dia a dia, o quanto o hotel vai ter de ocupação, ou mais ou menos uma previsão de quanto ele acha que um hotel vai ter de ocupação e qual vai ser mais ou menos o impacto em termos de receita naquele dia e também, obviamente, em diária média. Geralmente, num hotel, dentro de uma cidade de grande porte, como Rio de Janeiro, São Paulo ou outra, o RM de um hotel ele vai ser responsável por fazer as previsões ou forecast para os próximos 90 dias, ou seja, por mês atual em que o hotel está e os próximos 2 meses. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai analisar dados históricos, que é nos últimos anos, nos anos anteriores, nesses meses que ele está analisando, quanto que o hotel teve dia a dia de ocupação e de diária média. Ele vai analisar o volume de reservas que estão entrando, para ele entender se esse volume está sendo um volume bacana, se está sendo um volume alto ou se está um volume baixo. Então ele vai entender, bom, historicamente o hotel teve esses padrões, o hotel está tendo um volume legal de reservas, então eu vou fazer algumas contas, algumas análises para entender exatamente o quanto o hotel teria de ocupação futura nesses 3 meses que eu estou analisando. Geralmente ele vai fazer isso semanalmente. Semanalmente ele vai fazer uma atualização de forecast, que a gente chama, e ele tem que enviar isso para o gerente geral, para o diretor financeiro, se for uma rede, para o escritório central da rede, ele tem que informar sobre essas previsões. E dentro dessas previsões ele vai ver quais são os dias em que ele acredita que o hotel vai ter uma ocupação mais alta, quais são os dias em que o hotel vai ter uma ocupação mais baixa, até quais são os dias em que o hotel vai lotar. Muitas vezes, se você tem qualidade muito boa de dados, você tem uma assertividade muito boa para dizer, olha, naquela quarta-feira, daqui a 3 semanas, o hotel vai ter 100% de ocupação, ou o hotel tem a tendência de ter até mais de 100% de ocupação, ou seja, ter overbooking, dependendo do que já tem de ocupação, do volume que as reservas estão tendo para aquele dia e tudo mais. Feita essa previsão, ele tendo essa ideia exatamente dia a dia, é que ele vai olhar para esses números, para essa previsão e vai falar, bom, quais são os dias em que eu preciso aumentar ou diminuir meu preço? A gente sabe que o preço é impactado pela lei de oferta e demanda. Quanto menos oferta você tem e mais demanda você tem, a tendência é que os preços aumentem. Se ele vê que tem um dia que ele já está com alta ocupação e ele vê que ainda tem demanda, porque está entrando muita reserva, está tendo muita solicitação, e o hotel está com poucos inventários disponíveis nesse dia, provavelmente a ação que ele vai fazer, ele vai aumentar o preço dele nesse dia, porque essa é a função dele em termos de precificação, maximizar a receita do hotel em cada um dos dias do ano. Então ele vai falar, bom, opa, nesse dia aqui, bastante demanda, eu estou com poucos quartos disponíveis, eu vou deixar esses quartos para quem quiser pagar mais por eles. O inverso também é verdadeiro, ou seja, ele está identificando que um dia específico, um final de semana, ou uma semana específica, dentro desses próximos 90 dias, não está tendo um bom volume de reservas. Historicamente, é sempre uma semana, um final de semana mais difícil, de ocupação mais baixa. Ele pode olhar para aquele preço e ele pode até comparar esse preço que ele está olhando para esse dia com os preços que os concorrentes desse hotel têm nesse dia. Falar, olha, tô achando que esse preço está um pouquinho alto para esse dia, eu vou diminuir um pouco desse preço que eu quero ver se eu consigo trazer mais volume, aumentar um pouco mais a ocupação do hotel nesse dia. Quando ele tomou as decisões de preço, ele vai fazer que esses preços cheguem nos canais de venda. Então ele vai pegar essas decisões que ele tomou, ele vai executar essas decisões diretamente num gestor de canais, ou até no que a gente chama de sistema de RM, que é um sistema em que ele vai poder tomar essas decisões, executar essas decisões e ele vai disparar essa informação para o gestor de canais. Aí sim ele vai ter um impacto na distribuição. A mesma coisa, por exemplo, nesse exemplo que eu dei de um dia de alta ocupação, ele está vendo ali que faltam 5, 10 quartos e ele falou, olha, está tendo muita reserva, está tendo 3, 4 reservas por dia, ainda faltam 10 dias para esse dia chegar e eu estou com 5 quartos disponíveis. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fechar os meus canais de venda que tem um custo mais alto de distribuição. Então eu vou lá nos meus canais indiretos, que eu pago comissão,
distribuição e eu vou fechar a minha venda, vou falar que esse dia o hotel está lotado e vou deixar para vender só no meu próprio site ou para quem ligar no hotel, que são os meus canais diretos. Isso também é uma função do RM, porque com isso ele não está maximizando o lucro através do aumento de preço, mas ele está maximizando o lucro através da diminuição do custo de distribuição. Então o RM, em geral, uma vez por semana, ele analisa dados, ele analisa muitos relatórios de dados e ele atualiza o forecast. E todos os dias ele olha para o preço para os próximos 90 dias. A primeira coisa que ele faz no dia, ele vai ver quantas reservas entraram de ontem para hoje, para cada um desses dias, e com base nessa informação, ele vai fazer ajustes pontuais de preços. Ele também vai olhar os preços dos concorrentes, ou seja, de ontem para hoje, a concorrência para algum desses 90 dias fez alguma alteração muito brusca de preços. Se ela fez uma alteração tanto positiva, ou seja, um aumento de preço, quanto negativa, ele também vai adequar o preço dele de acordo com o posicionamento que ele quer ter. Então isso um RM faz todos os dias. O gestor de receitas ele faz isso todos os dias. Ele sempre vai analisar os preços para os próximos 90 dias, vai tomar as decisões e vai fazer um impacto na distribuição. Mas eu estou falando aqui dos próximos 90 dias porque essa é uma missão mais a curto prazo dos gestores de receita, dos RMs. Mas obviamente que eles têm que ter um olho para o restante dos meses, né? Então geralmente a gente está sempre falando dos próximos 12 meses. Mais do que isso, só se você for um hotel de uma demanda muito específica a longo prazo, um resort, um destino que as pessoas compram com muita antecedência e tal. Mas em geral está falando aí de um foco muito grande nos próximos 90 dias, mas sempre de olho no restante dos meses, aí até os próximos 12 meses corridos. O que ele vai fazer? Ele vai focar nos dias em que ele acredita que vai ter mais demanda. Tem um show acontecendo na cidade naquele dia, daqui a 4 meses, tem uma feira, tem um evento esportivo. Então ele sabe que esses dias são dias em que ele tem que ter mais atenção. O que acontece? Se você pega um dia que tem um evento esportivo ou um evento musical, um show acontecendo na cidade, e você passa um mês sem olhar, pode ser que quando você vai olhar para essa data, você fala, nossa, o hotel está praticamente lotado e eu não mexi em preço, eu não fiz nada. É o que a gente chama de deixar dinheiro em cima da mesa. Eu perdi dinheiro nesse dia. Se eu tivesse acompanhado isso com muito mais proximidade, quando o hotel tivesse com 60, 70% de ocupação, faltando ali 30, 40 quartos para vender, eu já poderia sair aumentando o meu preço e poderia continuar fazendo isso até o hotel atingir 100% de ocupação. Eu não fiz porque eu não prestei atenção nisso e o hotel está com alta ocupação, está praticamente lotado e eu perdi a oportunidade de ganhar mais dinheiro. Então a principal função de um RM é ter atenção e ter um foco exatamente nesses dias, em cada um desses dias dos próximos 90 dias e nesses dias específicos dos próximos 12 meses para que ele consiga sempre maximizar a receita, sempre. Tem mais demanda, eu vou conseguir aumentar meu preço, vou fechar meus canais que tem mais impacto na minha lucratividade para vender nos meus canais mais barato. Tem menos demanda, ele vai analisar que tipo de ações ele pode tomar. Pode ser diminuir o preço, sempre com olho na concorrência para ver se a concorrência está fazendo isso. Mesmo que seja um período de baixa demanda para todo mundo, só você abaixar o preço, provavelmente o que vai acontecer, você vai ter as mesmas reservas que você teria com um preço mais baixo, ou seja, você vai ganhar menos dinheiro. Então é super importante entender o que a concorrência está fazendo e um RM ele vai fazer isso. Mas também podem ter outras ações, como um investimento em marketing digital para aquele período, ou aumentar uma comissão num canal indireto para tentar aumentar a exposição e aumentar o posicionamento que você tem de página num desses canais, para você ter mais conversão. Ou seja, a missão do RM em períodos de baixa temporada ou em dias de previsão de baixa ocupação, que a gente chama, é tentar aumentar a conversão para aumentar o volume do hotel. Em dias de alta demanda, alta temporada ou de previsões de alta ocupação, maximizar o preço e maximizar a lucratividade dos canais de distribuição. Dentro desse escopo é o que o RM faz em cada um dos dias. Então ele vai olhar o forecast, ele vai coletar dados, ele vai alterar preços, ele vai alterar a distribuição, ele vai se reunir com a gestão do hotel em o que a gente chama de reuniões semanais de receitas ou reuniões semanais de revenue management para dizer, olha, esse canal de vendas não está indo tão bem, então eu vou fazer isso, esse canal de vendas a gente está vendendo bem, esses dias de alta ocupação a gente não precisa desses canais de vendas mais caros, então eu vou deixar o próprio site, nesses dias eu vou aumentar preço, nesses dias eu vou diminuir preço. Ele também pode se reunir com marketing, com vendas. Então essas são algumas das rotinas que ele tem durante uma semana, mas como eu falei, o escopo principal e o foco principal dele é cuidar com muito cuidado e muita proximidade dos preços dos próximos 90 dias, pode ser 120 dias em alguns casos, da distribuição e das previsões. As previsões que um Revenue Manager faz vão alimentar muitas áreas do hotel. O gerente geral vai levar como algo importante para ele tomar algumas decisões. É uma previsão muito importante para o departamento de finanças, para o financeiro saber se ele pode liberar um pouco mais a mão em algumas compras ou em algumas coisas, alguns investimentos que vão ser necessários. Ele é um relatório importantíssimo para a área de alimentos e bebidas. Alimentos e bebidas, eu diria
também governança. Nesse dia eu posso dar folga para algumas pessoas, nesse dia eu tenho que contratar extras, nesse dia eu tenho que ter mais volume de compras porque eu vou ter mais pessoas no hotel, nesse dia eu vou ter menos. No hotel de grande porte, as previsões, o chamado forecast de um RM, alimenta muitas áreas do hotel, por isso que o RM ele é muito cobrado por ter muita assertividade nesse forecast. Ou seja, se eu sou um RM que eu falo assim, olha, nesse dia o hotel vai ter 90% de ocupação ou vai ter 100% de ocupação, o que vai acontecer? Ninguém vai ter folga, o departamento de alimentos e bebidas vai fazer uma compra maior, porque vai ter muita gente no hotel, assim como a governança, e de repente eu fui lá e nesse dia eu tive 60% de ocupação. Eu provavelmente vou ter perda de insumo, eu poderia ter dado folga, às vezes eu contratei funcionário extra, isso é uma prática muito comum, você contrata garçom, camareira, faxina, mensageiro extra, para suportar a ocupação naquele dia, e se aquilo não aconteceu, o impacto naquele dia ou naquele período, naqueles dias, um impacto direto na rentabilidade do hotel que vai cair muito, porque você errou a previsão. E o inverso é a mesma coisa, você previu que ia ter 60% de ocupação, 50%, e por alguma razão o hotel teve 90%, é uma notícia boa, mas provavelmente você vai ter problemas operacionais, porque a sua operação não estava preparada para aquilo. Pode faltar coisa, pode não ter funcionário suficiente para fazer a limpeza dos quartos ou para fazer o atendimento das mesas. Então é por isso que a função principal e onde o RM é mais cobrado é na capacidade que ele tem de fazer previsões assertivas. Então a ideia desse vídeo foi para você que trabalha no hotel, às vezes numa área que não é a área de RM ou tem interesse em conhecer mais sobre essa área de Revenue Management, é para você entender um pouco da rotina e dos focos da importância que um RM tem. Essa capacidade de previsão e esse impacto que essa previsão tem em preços é o que faz cada vez mais hotéis, cada vez mais redes hoteleiras investirem muito na criação dessa área, desse departamento, em ferramentas para esse departamento ser cada vez mais assertivo. Então é uma área que vem crescendo muito. E para você que tem um meio de hospedagem, uma pousada, um hostel, um hotel de menor porte, esse vídeo não é para você da noite pro dia falar assim, bom, então eu preciso criar uma área de RM, preciso contratar 2, 3 pessoas e investir no RM. É para você entender os conceitos de que uma previsão bem feita e com base nessa previsão você tomar boas decisões de preço e distribuição podem ter um impacto direto na sua distribuição. E elas são efetivas para um meio de hospedagem de menor porte, como elas são muito efetivas para os meios de hospedagem, para os hotéis de grande porte que a gente tem no Brasil e no mundo. Eu acredito tanto que essas práticas de Revenue Management podem ter impacto no seu meio de hospedagem, mesmo sendo ele de menor porte, que eu criei um curso de Revenue Management simplificado exatamente com um método para você fazer isso. Então se você tem interesse em conhecer mais sobre esse curso, clica no link que vai estar na descrição desse vídeo, que lá tem um curso completo de Revenue Management com todas as práticas e estratégias para você colocar isso em prática no seu meio de hospedagem. Se você gostou desse vídeo, se achou um conteúdo interessante, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações que vai ter muito conteúdo interessante e compartilha. Se você tem alguém que trabalha numa pousada, num hotel, que tem interesse em conhecer mais sobre a área de RM, que está querendo crescer na carreira, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, que eu tenho certeza que ela vai gostar do conteúdo. E pode deixar seu comentário, sua dúvida, sua pergunta nos comentários, que a gente gosta muito de interagir com as pessoas que comentam no vídeo. Obrigado!